Silêncio no vestiário do Cruzeiro. O que Pedrinho BH disse ao elenco pode mudar tudo agora. Bastidores revelados, pressão total e um reforço de peso que pode chegar a qualquer momento. Mas a verdade por trás disso está deixando a torcida em alerta. Antes de começar essa história que está mexendo completamente com os bastidores do Cruzeiro, eu já quero fazer um pedido muito rápido para você que acompanha o canal todos os dias. Se você é torcedor da Raposa, apaixonado pelo cabuloso e quer ficar por dentro de absolutamente tudo o que acontece dentro da Toca da Raposa antes de todo mundo, já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações. Porque as próximas informações que você vai ouvir aqui podem mudar completamente a forma como a torcida está enxergando esse momento do Cruzeiro. E olha, o que aconteceu nas últimas horas dentro do clube simplesmente pegou muita gente de surpresa. A torcida ainda está tentando entender o que realmente está acontecendo com o Cruzeiro neste início de Campeonato Brasileiro de 2026. O ano mal começou, mas o clima já está longe de ser tranquilo. Muito pelo contrário. Existe uma tensão crescente dentro do clube. Existe uma pressão enorme vindo das arquibancadas. E existe uma cobrança que está aumentando a cada rodada. A nova derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã não foi apenas mais um resultado negativo dentro de campo. Para muitos torcedores, esse jogo acabou se transformando em um verdadeiro divisor de águas para o que pode acontecer com o Cruzeiro nas próximas semanas. Porque agora a situação é muito clara. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Com apenas 2 pontos conquistados em 5 rodadas, a Raposa vive o pior início de campeonato brasileiro em toda a história da era dos pontos corridos. E essa informação por si só já é suficiente para deixar qualquer torcedor extremamente preocupado. Mas o que realmente começou a chamar a atenção não foi apenas o resultado dentro de campo. Foi o que aconteceu depois do apito final. Porque enquanto os jogadores ainda tentavam entender o que havia acontecido no jogo contra o Flamengo, uma movimentação importante aconteceu nos bastidores do clube. Uma conversa que, segundo pessoas próximas ao elenco, mudou completamente o clima dentro do vestiário. E quem tomou a palavra foi justamente o presidente do clube, Pedrinho BH. Sim, o dono da SAF do Cruzeiro decidiu falar diretamente com os jogadores logo após a derrota. E a mensagem foi clara, direta e extremamente dura. Segundo revelou o capitão Lucas Silva em entrevista após a partida, o presidente deixou muito claro que não está satisfeito com o momento do time. Mas a forma como essa conversa aconteceu acabou chamando ainda mais atenção. Porque não foi apenas uma cobrança comum. Foi praticamente um ultimato. Dentro do vestiário, Pedrinho BH teria reforçado que o Campeonato Mineiro já ficou para trás. Que aquela conquista, aquela campanha histórica já faz parte do passado. E que agora existe apenas um objetivo: sobreviver no Campeonato Brasileiro. Segundo relatos de bastidores, o tom da conversa foi extremamente sério. Pedrinho BH teria dito que a posição atual do Cruzeiro na tabela é simplesmente inaceitável para um clube do tamanho da Raposa, e que o elenco precisa reagir imediatamente. Porque o campeonato não vai esperar. E o Cruzeiro não pode correr o risco de repetir um pesadelo que ainda está muito vivo na memória da torcida. Aquele ano que nenhum cruzeirense gosta de lembrar. Aquele ano em que o clube acabou sendo rebaixado pela primeira vez em sua história. E o pior, muitos torcedores começaram a fazer comparações. Nas redes sociais, o assunto virou um dos mais comentados entre os cruzeirenses. Alguns torcedores começaram a apontar que o início do campeonato de 2026 está assustadoramente parecido com aquele cenário que antecedeu o rebaixamento. Anos atrás. Resultados ruins. Pressão crescente. Clima pesado. E um time que ainda não conseguiu mostrar uma reação clara dentro de campo. Mas existe um detalhe muito importante que pode mudar completamente esse cenário. E é justamente isso que está começando a gerar uma enorme expectativa entre os torcedores. Porque enquanto a pressão aumenta dentro do clube, a diretoria do Cruzeiro estaria trabalhando silenciosamente em uma movimentação que pode impactar diretamente o restante da temporada. Um reforço de peso. Sim, segundo informações que começaram a circular nos bastidores nas últimas horas, o Cruzeiro pode estar muito próximo de anunciar um jogador capaz de mudar completamente o nível do elenco. E essa possibilidade já está deixando muitos torcedores completamente ansiosos. O próprio Lucas Silva comentou que o grupo entende perfeitamente a situação delicada em que o clube se encontra. Segundo ele, o elenco sabe que precisa responder dentro de campo. Mas ao mesmo tempo, existe a confiança de que o trabalho da comissão técnica ainda pode dar resultados. Mesmo assim, o alerta está mais do que ligado.
E isso foi reforçado pelo próprio capitão do time. Lucas Silva foi muito sincero ao falar sobre o momento atual. Ele deixou claro que a posição do Cruzeiro na tabela incomoda profundamente todo o elenco, que ninguém dentro do clube está satisfeito com o desempenho até aqui, e que existe uma cobrança interna enorme para que o time comece a reagir imediatamente. Mas existe um fator que pode acelerar essa reação: a maratona de jogos que está prestes a começar. Nos próximos 10 dias, o Cruzeiro terá 3 partidas extremamente importantes para tentar mudar completamente o rumo da temporada. 3 jogos, 3 oportunidades, 3 momentos decisivos. O primeiro desafio será contra o Vasco da Gama no Mineirão. Um jogo que pode representar muito mais do que apenas 3 pontos, porque a torcida promete comparecer em peso, e a pressão das arquibancadas pode ser um combustível importante para o time. Depois disso, o Cruzeiro terá uma viagem complicada até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense, um adversário tradicionalmente difícil, principalmente jogando em casa. E logo na sequência a Raposa volta ao Mineirão para enfrentar o Santos. Ou seja, 3 jogos em apenas 10 dias. 3 batalhas que podem definir, de uma vez por todas, o rumo do Cruzeiro neste início de campeonato brasileiro. E é exatamente por isso que o clima dentro da Toca da Raposa mudou completamente nas últimas horas. Agora não existe mais espaço para erro. Não existe mais discurso de paciência. O que existe é pressão. Pressão de todos os lados. A torcida está cobrando. A diretoria está cobrando. E dentro do vestiário os jogadores sabem que chegou a hora da verdade. Mas existe uma pergunta que está dominando completamente os bastidores do Cruzeiro neste momento. Será que aquele reforço de peso realmente vai chegar? Porque nos corredores do clube o que se comenta é que a diretoria está se movimentando para anunciar uma contratação capaz de mudar completamente o ambiente dentro do elenco. Um nome que poderia trazer confiança, liderança e até mesmo uma nova esperança para a temporada. Só que ao mesmo tempo existe outro cenário que também preocupa. E se esse reforço não vier? E se os resultados continuarem negativos? A pressão pode aumentar de uma forma que o Cruzeiro talvez não esteja preparado para lidar neste momento do campeonato. A realidade é dura, mas precisa ser dita. O Cruzeiro chegou em um ponto da temporada em que não pode mais esperar, não pode mais prometer reação. Precisa reagir. Ou o time mostra força nessas próximas partidas, ou a situação pode se tornar ainda mais complicada dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso os próximos dias prometem ser simplesmente decisivos para o futuro da Raposa em 2026. Agora eu quero ouvir você, torcedor cruzeirense. Você acredita que o Cruzeiro vai conseguir dar a volta por cima nessas próximas rodadas? Você acha que a cobrança pesada de Pedrinho BH pode servir como aquele choque necessário para acordar o elenco? E mais importante ainda, se realmente vier um reforço de peso, qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Cruzeiro para mudar completamente o rumo da temporada? Comente aqui embaixo porque a sua opinião é extremamente importante. Quero saber o que a torcida da Raposa está pensando neste momento tão decisivo. E se você quer continuar recebendo todas as notícias, bastidores e informações quentes do Cruzeiro antes de todo mundo, faça uma coisa agora. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque as próximas horas podem trazer novidades gigantes dentro da Toca da Raposa. E você precisa estar aqui para não perder absolutamente nada do que está acontecendo com o Cabuloso.